Período sem jogos, então, ó. Rapaziada, trabalhou no CT Joaquim Grava, tem um amistoso, inclusive, nesta quarta-feira, 8 horas da noite, contra o Londrina, na cidade de Cascavel, no Paraná. Nesta terça, inclusive, a delegação já viaja. Imaginamos que não seja tão frustrado como foi o jogo-treino de sexta contra o Santos, né, que acabou não acontecendo por conta de um acidente na estrada, né, em direção a Santos, e aí a delegação voltou, teve que trabalhar na academia. Era um teste importante, não só para o Corinthians, mas para o Santos também, que vai ter uma semifinal de Paulista, e ficou esses dias todos parado aí por conta da data FIFA. E agora o Corinthians, né, que está esperando a estreia na Sul-Americana, dia 2 de abril, terça-feira, lá em Montevidéu contra o Racing, depois joga dia 9 contra o Nacional do Paraguai em São Paulo, na Neoquímica Arena, e aí depois estreia no Campeonato Brasileiro, né? Dia 13 ou 14 de abril, agora não sei exato, contra o Atlético Mineiro, mas é nesse final de semana que é o começo, né, do Brasileirão para todos os times, inclusive para o Corinthians. Corinthians que não joga desde o dia 14 de março, né, naquela vitória sobre o São Bernardo pela Copa do Brasil. A gente está no dia 25 para 26 de março, já são 12 dias sem o Corinthians em campo, então vai jogar nessa quarta para fazer um teste interessante contra o Londrina, né, que caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas é mais para dar ritmo de jogo, para o Antônio fazer alguns testes mais a valer, né? Você tem o confronto, a competição, né, de jogadores profissionais que estão do outro lado. Eu acho que é mais nesse sentido. E aí resta saber o que ele vai fazer, né? O que ele pode colocar em campo. O Félix Torres tá com a seleção equatoriana aí na data FIFA também, então daqui a pouco ganha um descanso. Alguns jogadores que estão retornando do departamento médico podem ganhar alguns minutos para que não cheguem tão frios, digamos assim, né, no começo das competições. Então vai ser interessante, de qualquer forma. Esse período sem jogos, digamos assim, ele foi muito importante para recuperar esses jogadores que estavam no DM, para aglutinar o grupo. Eu acho que isso é importante. Os jogadores ficaram concentrados no hotel, lá no CT, e isso foi relatado de uma forma muito interessante, que fechou ainda mais o grupo, né? Muitos jogadores, inclusive, muitos não, alguns, né? Como o Pedro Raul, o próprio Pedro Henrique, lá que veio do Inter, o Coronado, que chegou depois. Eles não participaram efetivamente da pré-temporada, né? Então eles chegam em meio à competição, em meio ao início das contratações. O Corinthians mudou muitas peças, então era importante você entrosar. E entrosar muitas vezes fora de campo. E isso se reflete dentro de campo, tá, gente? Isso, já ouvi relatos muito significativos a respeito disso, né? Claro, você tem times campeões na história que um jogador não falava com o outro, mas são raros e são de times em que só tinha gente grande ali, né? Só tinha craque. Aí não tem jeito. Aí a coisa acontece por si só. Agora, normalmente, você depende hoje de um ambiente alto astral, de um jogador que confia no outro, sabe? Pra que a coisa aconteça efetivamente dentro de campo. E foi importante no sentido de entrosamento, inclusive fora de campo, como eu estou dizendo, no sentido de condicionar fisicamente e trazer aquele equilíbrio muscular, muitas vezes, que os fisiologistas falam, porque chega um jogador de um outro cenário, por exemplo, ele estava jogando Coronado, né? Estava jogando na Arábia Saudita, sentiu diferença já no primeiro jogo, sentiu uma lesão muscular, vem um jogador que estava jogando no Sul, outro jogador que estava no Norte, outro... Esse equilíbrio muscular, ele depende de uns dias. Então foi importante também para que todo mundo trabalhasse de forma uniforme o aspecto físico. E claro, também tem a ver com uma implementação tática por conta dos trabalhos do Antônio Oliveira. Que aí começa a colocar muito mais as suas ideias. Eu sei que o jogo, ele é maravilhoso, né, para você ter o retorno, mas o treinamento é onde ele testa tudo, onde ele orienta, onde ele para, volta e tal. Então o estilo de jogo do Antônio foi muito mais aprimorado nesse período agora, juntamente da questão física e da questão de entrosamento. Tudo isso foi importante nessa semana, nesses 10, 12 dias, sem jogos lá no CT Joaquim Grava. Falando dos jogadores que estavam lesionados ou estão lesionados e que estão se recuperando, eu fiz uma listinha que até são poucos, tá? Mas normalmente o pessoal tá perguntando. Diego Palacios, né? Poxa, o equatoriano, lateral esquerdo, que já era para ter sido titular, já era para ter voltado, teve uma lesão muscular no seu primeiro jogo, mas aí sofreu uma lesão, né, no menisco, no joelho, ao mesmo tempo, e aí aumentou um pouquinho o tempo de parada. Ele já está na transição. Tá demorando um pouquinho, né? Mas tá na transição pro campo e para as atividades de academia. Então, assim, eu imagino que lá por metade do mês que vem ele esteja a pleno, ele esteja à disposição. O Diego Palacios ainda não está trabalhando com o grupo com bola, mas ele já começa a fazer algumas atividades no campo em separado e também na academia. Isso significa que no começo do mês de abril ele possa começar a trabalhar com o grupo e aí sim, acho que para a estreia do Brasileirão talvez ele esteja disponível. Talvez, mas é uma previsão assim, diante de uma leitura que eu estou fazendo conforme as informações que eu estou recebendo. Não está nada confirmado. É só assim, a informação que a gente tem é que ele está na transição, DM para campo. A partir daí a gente contabiliza aí alguns dias, calculando mais ou menos a estreia no Brasileiro. O Fausto Vera, que eu sei que a torcida não está muito preocupada se o Fausto Vera vai voltar ou não, estava com dores no pé, nem tinha viajado naquela viagem frustrada para Santos, né, para o jogo treino, por conta de dores no pé. Ele está recuperado. Inclusive, nesta segunda-feira participou normalmente do treinamento. Assim como Igor Coronado. Olha aí. O Coronado, que teve uma lesão muscular também na sua chegada, já está totalmente recuperado, já treinou com um grupo de atletas e está à disposição, inclusive, para jogar contra o Londrina. E aí? Será que ele vai jogar? Eu acho que ele pode ganhar alguns minutos. Até para o Antônio sentir
né, mas não como titular. Acho muito difícil, porque ele já entra alguns minutinhos, né, no final lá no jogo contra o Santo André, acaba sentindo, então eu imagino que ele fique reservado para apenas alguns minutos contra o Londrina, até para sentir, né, se ele vai ter condições para jogar na Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro, especialmente esse começo da Sula. Então o Coronado já está recuperado, está liberado e pode ganhar alguns minutos nesse jogo contra o Londrina na quarta-feira. O Maicon tem a mesma lesão do Coronado, só que o Coronado sentiu antes, né? O Maicon sentiu agora, recentemente. Então o Maicon vai demorar um pouquinho mais. A previsão, e é a mesma lesão, né? É a tal da lesão no reto femoral, no músculo da coxa direita. Vai demorar uns dias, então eu imagino que o Maicon, que vai perder esse começo da Sul-Americana também, acho que esses 2 jogos ele não estará à disposição, mas provavelmente na estreia do Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Até lá, como a gente já falou, Breno Bidon, hein? Vai ganhando linha, vai ganhando corda, vai ganhando chance, porque deu muita conta do recado, tá aproveitando a oportunidade, e é o único jogador, assim, dessa característica para jogar no elenco. Se ele quiser substituir por outro atleta, como por exemplo um Coronado, por exemplo, ele pode, mas vai mudar completamente a característica do jogo, né? O Coronado não é esse cara mais box to box como é o Maicon, como é o Bidon. O Coronado é um cara um pouco mais avançado, né? Então precisa ter um fôlego de marcação ali, talvez o Fausto Vera, né? Mas aí o Fausto também tá numa má fase aí com o torcedor, com o time, que não sei se seria uma boa. Mas se o Antônio quiser recuperar esse jogador, talvez seja uma possibilidade. Por enquanto, Bidon, né? Por enquanto, vamos de Bidon. E pra fechar, Paulinho. Paulinho tá pronto, gente. Tá pronto, tá liberadaço, não sente mais nada, tá treinando que nem um cavalo e... Enfim, depois do meu último vídeo aí, caramba, a galera tá na bronca com o Paulinho aí por conta daquela polêmica lá com a Corinthians TV. Mas assim, é um jogador que, se tiver pleno, gente, ele tem muitas condições. Eu falei nesse segundo homem, né? Pode ser o Paulinho, porque inclusive nessa entrevista que ele deu pra Corinthians TV, ele reclamou. Ele falou, cara, só falta jogar. Sabe, eu tô treinando, tô já recuperado, e ele sabe que o relógio corre contra ele, porque ele tem contrato só até a metade do ano. Que foi nessa extensão que o Corinthians fez para que ele se recuperasse de lesão. Então, se ele quiser provar alguma coisa para estender até o final do ano, pelo menos, ele precisa jogar. Então, ele deve estar louco para entrar em campo, o Paulinho. E assim, a gente sabe da qualidade do Paulinho, né? O Paulinho jogou no Barcelona, gente. O Paulinho jogou no Tottenham. O Paulinho foi seleção brasileira há muitos anos. E no Corinthians não preciso nem falar o que já jogou esse rapaz, né? 35 anos. Recuperado de lesão, a gente torce para que ele não tenha mais nenhuma e vai fazer falta, né? Tá fazendo falta porque assim, você vê que um jogador lesiona, cobertor curto, né? Já o Maicon lesionou, você, caramba, mas o Coronado não voltou ainda, o Fausto Vera tá com dor, já não tem um bom cartaz com a torcida e tal. Aí, pum, puxa da base o Bidon. Que bom que o Bidon aproveitou, né? Porque daqui a pouco se o jogador sente, você já não tem essa peça ali, mas o Bidon tá aproveitando as oportunidades. Enfim, são as possibilidades que tem Antônio Oliveira mediante esses jogadores recuperados. Alguma coisa a gente já vai poder ter acesso nesse jogo contra o Londrina e a partir daí projetando muito essa estreia na Sul-Americana, porque o Corinthians eu acho que é um dos bons candidatos a vencer esse título, um título que o Corinthians ainda não tem, e aí depois, evidentemente, o início do Brasileirão e Copa do Brasil mais pra frente. E aí, o que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, tem vídeos todos os dias, eu tô aguardando a sua inscrição e eu volto na próxima. Tchau!